Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Filipinho21 e eu tô fazendo esse vídeo para a gente debater um pouquinho aqui sobre permanência do Rogério Ceni no Flamengo. O que vocês acham? Já vai comentando aqui no vídeo. Vocês acham que ele deve ser mantido no cargo até que os craques do time retornem das seleções? Ou é melhor já demitir, começar um novo trabalho antes que a gente possa acabar saindo talvez da Libertadores ou da Copa do Brasil, quem sabe, né? Vão comentando aí o que vocês acham. Enquanto isso, eu vou ler uma matéria aqui, ó, que está na Globo.com, Globoesporte.com, sobre a falta de sintonia que vai minando a relação do Rogério Ceni no Flamengo, né? Então é o seguinte, ó, Rogério Ceni completa 8 meses no Flamengo no próximo sábado e a percepção de quem vive os bastidores é de que nunca existiu a chamada sensação de pertencimento ao clube. O relacionamento profissional e muitas vezes frio ganhou fôlego para ficar mais aquecido depois do título no Brasileirão. Mas as 3 derrotas nos últimos 5 jogos fizeram crescer um desgaste de parte a parte no ninho do urubu. Tá? O distanciamento no dia a dia do centro de treinamento é relatado com adjetivos que vão de introspectivo a depressivo por quem sente Rogério Ceni com o convívio cada vez mais restrito a seus pares de comissão técnica e poucos funcionários que conseguiram quebrar a seriedade habitual. Há ainda quem veja o treinador com uma postura defensiva diante do que considera falta de respaldo da diretoria. Não foram poucas as vezes em que Ceni pediu reforços ao vice de futebol Marcos Braz e Bruno Spindel, diretor executivo, e ouviu justificativas de falta de orçamento ou pedidos de paciência. Após o Carioca, com a iminente saída de Gerson e os muitos desfalques por convocação, o treinador chegou a apresentar alternativas mais baratas e imediatas no mercado doméstico, mas não foram atendidas, né? Essas pedidas aí não foram atendidas. Aí, o cenário incomodou o comandante, que teve que ver o elenco desequilibrado e com poucas opções diante das ausências pela Copa América. O silêncio da diretoria perante os muitos questionamentos externos é outro fator que não deixa Ceni confortável, e a percepção de exposição ficou ainda mais forte com a falta de posicionamentos dos superiores na sequência de atos que considera indisciplina ultimamente, né? O Gabigol, Gerson, Bruno Henrique, Pedro e Michael reclamaram publicamente de substituições e foram repreendidos internamente. Ceni e não foram repreendidos internamente. O Ceni vê sua autoridade desafiada sem qualquer tipo de reação de Braz e Spindel, fatores que só intensificam o comportamento retraído do treinador no dia a dia do CT. Não foram poucas as vezes em que lideranças do elenco fizeram valer a voz ativa para elevar o astral em um ambiente de lamentação de Rogério diante de problemas do cotidiano. Nunca está bom, desabafou certa vez um dos atletas em debate interno. Relatos dão conta de cenários de terra arrasada após derrotas como a do último domingo para o Fluminense. O silêncio sepulcral que toma conta do vestiário carrega ainda mais um ambiente que está longe de ser leve ultimamente. Então, após as derrotas, não tem nem um bate-papo, né? Pelo que parece aqui, não tem nem uma conversa para tentar achar os erros no vestiário depois dessas derrotas. Todo mundo calado, deve ser realmente um ambiente sepulcral, deve ser horrível, né? Não tentar achar uma solução. Então tá aqui, ó. O elogiado repertório de treinamentos conflita com a falta de respostas e incômodo diante de questionamentos dos jogadores dos motivos que levam de determinadas decisões táticas. Há relatos de que nos vídeos pós-jogos há mais apontamento de erros do que apresentação de soluções, né? Ou seja,
só reclama, né, e não dá uma solução para que não ocorram mais esses erros. Tá bem especificado isso aqui, né? Episódios específicos colocaram a autonomia de Rogério em xeque. Após a vitória sobre o Palmeiras na primeira rodada do Brasileirão, o elenco ganhou 2 dias de folga e na volta o treinador manifestou o desejo de treinamentos em período integral por conta da brecha de 10 dias no calendário. Os jogadores rebateram, pediram argumentos para tal e perguntaram se havia deficiência na parte física que justificasse a medida. A veemência do posicionamento e o respaldo da fisiologia fizeram com que a ideia fosse abortada. Ou seja, o Rogério queria treino em tempo integral, o jogador bateu o pé, teve apoio da parte fisiológica do Flamengo, então nada foi feito. Os treinamentos continuaram em um período só. Tá? Os jogadores menos badalados reclamam pelos cantos também da diferença de tratamento em comparação ao diálogo aberto com os mais experientes. A sensação é de falta de isonomia na gestão do elenco, o que é corroborado por funcionários que apontam distanciamento de Ceni nesses quase 8 meses do clube. Decisões recentes tomaram proporções exageradas nos bastidores por conta do afastamento gradativo de Rogério na rotina do Ninho. O convite a Márcio Torres para se tornar auxiliar permanente no profissional não foi bem digerido pela condução. Ceni pediu diretamente a Bruno Spindel que promovesse o profissional da base, enquanto Maurício Souza, treinador titular do Sub-20, tinha o nome debatido por outras correntes. O mesmo valeu para a convocação de Ramon para a partida contra o Fluminense, em São Paulo. O lateral esquerdo já estava em Goiânia para compromisso pelo Sub-20. Foi chamado às pressas, mas chegou a correr risco de ficar até mesmo fora do banco de reservas por opção do Ceni. Diretores acharam desnecessária a logística e o desfalque na partida em Goiás. Tá? Episódios que passariam batido num ambiente harmônico, né? Se o clube estivesse bem, se o time estivesse bem, mas que causaram burburinhos porque está acontecendo esses problemas dentro do Flamengo. E por fim, a dificuldade de leitura dos jogos durante as partidas, ele não consegue ler direito, somada escolhas para substituições também que tiveram os questionamentos intensificados. Thiago Maia, por exemplo, treinou como ponta direita em boa parte das atividades, após ficar à disposição, né? E não foi utilizado nesse setor. Além disso, há desconforto com a preparação, com a percepção de que a insistência com os jogadores mais badalados é mais do que o habitual, tá? Enquanto outros se sentem expostos nas entrevistas, né? Ele joga os jogadores lá no meio da fogueira. Com a proximidade das oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, a diretoria se vê no conflito que acompanhou a troca do Domi pelo próprio Rogério Ceni nessa altura da temporada de 2020. Lembram? Foi exatamente assim. Troca ou não troca, acabaram trocando. Se a performance não agrada e o relacionamento está desgastado, a falta de convicção na mudança dá sobrevida ao treinador, que aposta nas voltas de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol por tempos de paz, né? Na próxima quarta, às 7 horas de Brasília, no Mineirão, o Arrascaeta já estará à disposição do Flamengo, que vai enfrentar o Atlético Mineiro pela 10ª rodada do Brasileirão, sendo que o Flamengo ainda tem 2 jogos a menos. Valeu? Então, essas são as notícias sobre o Rogério Ceni, sobre a permanência ou não do Rogério Ceni no Flamengo. O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo deveria manter, apostar na volta desses craques para que o Rogério tenha um trabalho melhor, para que desenvolva um trabalho legal, ou já demite logo, contrata outro e começa um trabalho do zero com as oitavas de Libertadores e Copa do Brasil chegando? O que vocês acham aí? Comenta aí então.
Valeu? Comenta, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com a galera, deixa teu like, valeu? Que é muito importante pra gente, valeu? No mais, saudações rubro-negras aí. Tchau, tchau, gente. Valeu!